cartão de confirmação do exame e chega 1 hora antes, para você não ter problema. Se aluno meu virar meme no G1 ano que vem, eu vou zoar como jornalista. Eu não tenho dó, tá? Não quero aluno meu no G1 ano que vem virando atrasados do Enem. Por favor, tá? Então tá. 1 hora de antecedência no local da prova. Se você não sabe ainda onde você vai fazer Enem, confere hoje no portal do aluno, lá no site do INEP. Eu vou mandar o link no Redação em Ação. Beleza. 1 hora de antecedência, carteira de identidade. Eu tive uma aluna no passado que ela simplesmente esqueceu a identidade e não fez o Enem. Sim, aconteceu isso com ela. Ela estudou o ano inteiro comigo, no dia da prova, ela esqueceu a carteira de identidade, não deixaram ela fazer a prova. Então, já deixa isso separado, se possível, amanhã. Identidade, cartão de confirmação, 2 canetas pretas. Não é uma, não. É 2. E ainda assim, testa essa caneta para saber se ela vai dar falha ou não. Já deixa separado isso. O que você vai levar além disso? Desconsidera o cachorro que está latindo. O que você vai levar além disso? Você vai levar uma garrafinha de água e tenta levar uma barrinha de cereal de chocolate, porque o chocolate ajuda na hora da memorização. Então, leva chocolate, tá? Não precisa comer muito chocolate, leva uma barrinha de chocolate para você se alimentar. Leva uma maçã, leva água, leva coisas leves, beleza? Essas são as instruções iniciais. Você não foge desse protocolo. 2 canetas, identidade, cartão de confirmação, chega 1 hora antes. Ah, mas eu vou ficar lá esperando? É melhor você esperar do que você não entrar. Então, fica lá bonitinho esperando. Beleza. Tocou o sino. Entrei na sala. Lacraram meu celular. Lacraram meus itens pessoais. O fiscal me deu a prova. Michele, e agora? O que eu vou fazer? Você vai pegar o caderno e vai abrir o meio do caderno. Estudante, o meio do caderno. No meio do caderno vai estar a proposta de tema de redação. Primeiro, você vai preencher os dados que eles vão pedir, a frase lá do cartão, o seu nome completo, os dados que vão pedir para você preencher. Liberaram a prova, vai caçar a redação. Ah, mas por que eu já vou abrir o caderno e já vou procurar o tema de redação? O tema de redação, ele sempre vai ficar, vamos supor que isso aqui seja o caderno do Enem. O tema de redação, ele sempre vai ficar aqui embaixo. Sempre embaixo. Na bordinha. Igual eu mando aquelas propostas de redação para vocês no grupo. Beleza, Michele, eu já sei o tema de redação. Já li aqui. Só que eu não lembro nada. Não veio nada na minha cabeça. Calma. O que você vai fazer? Começou o tempo de prova. Você vai pegar as partes em branco do caderno, você vai perceber que tem várias questões. Só que tem um espaçamento. Tem algumas folhas que você vai passar que vai ter partes em branco. Você vai usar isso para rabiscar redação. Então, você vai pegar algum lugar ali, ou provavelmente o seu rascunho, folhas que você pode rabiscar dentro do caderno de questões. Você vai fazer o brainstorm. Anota aí, estudante. Descobriu o tema de redação? Você vai fazer o brainstorm. O que é o brainstorm? Você vai pensar em tudo que vem na sua cabeça sobre aquele tema de redação. Você vai pensar em tudo. Pode ser uma reportagem, uma novela, uma série, uma alusão histórica, um filme, um documento como Declaração de Direitos Humanos da ONU, outro documento como Constituição Federal de 1988. Você vai pensar em tudo que vem. Pensou em repertório sociocultural? Ah, beleza, pensei. Tese. Se a redação vier com desafios, caminhos, significa que você vai discutir
esse ponto. Essas palavras são importantes. Desafios, caminhos e tal. Você vai já deixar 2 teses prontas. 2 teses prontas. Ok? Beleza. Já veio na minha cabeça diversos repertórios, já veio na minha cabeça teses, já deixa tudo bonitinho. E aí, professor, eu já começo a fazer a redação? Calma. Depois que você fez essa explosão de ideias, vai para os textos motivadores. Porque os textos motivadores podem ter informações que podem te ajudar a ter mais ideias. E se em último caso você não tiver nenhum repertório, você pode extrair dos textos motivadores. Ah, quanto que é indicado eu extrair dos textos motivadores? 1. Escolhe 1. Vamos supor que você vai pegar uma redação que tenha relação com o mapa da violência. Ah, 60% das mulheres apanham no Brasil, tá lá no mapa da violência. Você vai extrair esse dado e vai jogar na redação. Você não pode copiar como está no texto, mas você pode extrair informações e colocar no texto que você escreve com o próprio punho. Escolhe 1, o resto deixa vir as ideias na cabeça. Deixa vir. Ah, beleza, Michele, montei o meu projeto de texto, já fiz essa baguncinha lá no meu caderno de questões, e agora? Ainda assim não lembro de nada. Não lembra de nada? Começa a fazer as questões de português que tenham imagens. Por que as questões de português que têm imagens, são mais fáceis de responder? E você tendo contato com essas questões, pode ser que alguma coisa ali te dê uma ideia para a redação. Ah, conseguiu fazer isso? Beleza. Fiscal, quero ir no banheiro. Você vai no banheiro, lava bastante o rostinho, põe a mão assim, ó, respira, ó. Pega o papel toalha que vai ter no banheiro ou papel higiênico, ó, limpa o rosto, espreguiça e volta. Aí, quando você voltar, você vai começar a escrever sua redação na folha oficial? Não, no rascunho. Agora, vamos entrar no processo de escrita. Primeira coisa, estudante, 3 professores de português vão corrigir sua redação. 3. Um pode te dar 900, o outro pode te dar 940. O terceiro que corrigir vai te dar a média dessas avaliações, 920. O que você vai fazer? Você vai pegar o rascunho que você tem lá, rascunho, e vai dividir a sua redação em 4 partes. Vamos lá. Quais são as 4 partes, estudante? Eu sei que você está careca de saber, mas não tira isso. Foca nisso de novo. Vamos lá. Começou a escrever no rascunho. Se não é para você escrever redação ainda, não é. Na folha oficial. Não é. Beleza. Introdução. O que eu faço? Eu vou escrever de 5 a 6 linhas. Eu não posso passar disso, porque eu só posso escrever em 30 linhas. E se eu ultrapassar a margem da minha folha, escrever fora dela, eu tenho a minha redação zerada. O estudante, a folha do Enem tem uma margem. É para você escrever dentro dela. Se escrever fora dela, sua redação é zerada, tá? Toma cuidado. Redação do Enem não precisa de título. Não precisa colocar título. Então, você tem mais folha para você escrever. São 30 linhas. Introdução, de 5 a 6 linhas. Desenvolvimento 1. Aqui você vai apresentar a tese 1. Desenvolvimento 1, tese 1. De 8 a 9 linhas. Aqui é onde você escreve bastante. Desenvolvimento 2, estudante. Tese 2. Aqui você vai escrever de 8 a 9 linhas. Igual você escreve lá para mim, para mandar para correção. Conclusão, que é o ponto final. Você vai encerrar o texto de 6 a 7 linhas. Ok, montei direitinho. Introdução,
desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Esse é o meu projeto de texto. Texto dissertativo argumentativo. O que é o texto dissertativo argumentativo cobrado pelo Enem? Introdução, desenvolvimento, conclusão. 4 parágrafos. Agora, vamos para dentro do texto. Introdução. Vai acompanhando o chat. Introdução. Começo com um repertório sociocultural que tenha ligação direta com o tema de redação. Problematização. Aqui é o pulo do gato. É aqui que você tem que escrever o tema de redação completo, porque vai ser aqui que o corretor vai te dar 200 na competência 2, que avalia se você entendeu sobre o tema que você vai escrever. E por fim, facilita a vida do corretor, deixa ele tranquilo. Apresenta 2 teses. A primeira tese será discutida no próximo parágrafo, tese 1, e a segunda tese no terceiro parágrafo, tese 2, desenvolvimento 2. Isso aqui que eu escrevi para você tem que ficar aqui, ó, cravado. Não pode esquecer de citar o tema de redação na introdução. Não pode, porque isso vai acabar com a sua nota. Se você pegar uma redação, caminhos para combater o movimento anti-vacinação no Brasil. É um exemplo. O que você vai fazer? Você vai citar o tema completo de redação. Sempre o tema completo de redação. Promulgada em 1988, a Constituição Federal garante no seu artigo 6º o direito à saúde, com crase. A saúde com crase. Ponto. Entretanto, na prática, esse direito tem sido violado devido à necessidade de combater o movimento anti-vacinação no Brasil atualmente. Ponto. Nesse sentido, cabe uma discussão de como o individualismo e a falta de campanhas ou a diminuição de campanhas ou a escassez de campanhas contribuem para o problema. Pronto, o que eu fiz? Repertório, aí eu contradisse, eu problematizei. Ah, Michele, eu não quero fazer dessa forma, eu quero fazer diferente. De acordo com o G1, a cada 100 pessoas, apenas 40 se vacinam. Ponto. Nesse sentido, existe a problemática do movimento anti-vacinação no Brasil. Você está vendo a diferença? Você citou o tema de redação, mas você não contrapôs. Então, você pode pegar uma situação como a Constituição Federal e você pode contradizer, ó, existe a questão da saúde, mas isso não está sendo respeitado. Ó, existe o direito à educação, mas isso não está sendo respeitado. Ou você pode pegar um dado. De acordo com o mapa da violência, a cada 100 mulheres, 60 apanham no Brasil. Ponto. Nesse sentido, existe no país a necessidade de combater a reincidência da violência contra a mulher. Ponto. Então, presta atenção. Cuidado para não errar o conectivo. Você só usa entretanto, porém, todavia, contudo, quando você está discordando da primeira ideia. Ó, na Constituição Federal é previsto o direito à saúde. Entretanto, na prática, esse direito não está sendo violado. Ele não está sendo eficaz. Porque a saúde dos brasileiros tem sido prejudicada devido à necessidade do combate à antivacinação no Brasil.
Ponto. Nesse sentido, cabe uma discussão de como tese tal e a tese tal contribuem para o problema. Tudo bem até aqui? Me dá um ok nos comentários para eu poder seguir. Existe uma diferença do nesse sentido com entretanto. Você pode usar os dois. Você pode pegar um dado e puxar o gancho. Nessa perspectiva, o Brasil enfrenta atualmente desafios para combater a evasão escolar. De acordo com o G1, de cada 10 estudantes, apenas 2 frequentam a escola. Nesse sentido, atualmente, o Brasil enfrenta os desafios para combater a evasão escolar. Viu que eu consegui puxar? Só que eu não usei entretanto, eu usei nesse sentido. Por quê? Porque eu não precisei contradizer o que eu escrevi. Os dois estão certos. E aí você continua a estrutura. Nesse sentido, ou se você já usou nesse sentido, usa outro. Dessa forma, cabe uma discussão de como a tese 1 e a tese 2 contribuem para o problema. Tudo bem até aqui? Ficou claro? Ok. Então vamos lá. Agora vamos seguir. Agora, a gente vai falar do calcanhar de Aquiles dos alunos do grupo, que são os desenvolvimentos. Então presta atenção. O desenvolvimento, ele é a parte mais importante do seu texto. É ali que você vai colocar o tópico frasal. O que é o tópico frasal, Michele? Com efeito conectivo. Com efeito, a omissão, o bullying é um agravante na questão do abandono escolar no Brasil. Ponto. Primeiro, eu coloco a tese que eu vou apresentar. Ó, eu sou uma advogada, eu sou um advogado. Ó, com efeito, vamos começar a discussão. Com efeito, primeiramente, inicialmente, em primeira análise, o bullying é um fator primordial que colabora no abandono escolar no Brasil. Ponto. Aí você vem com um repertório. Esse repertório pode ser uma reportagem sobre bullying. Esse repertório pode ser a opinião de um psicanalista sobre bullying, de um filósofo, de um sociólogo, de uma reportagem, não importa. Aí você vem com o repertório. Depois você faz a explicação. Olha, devido a esse comportamento citado por Freud, a sociedade culmina para criar o bullying. Essa violência física e psicológica, consequentemente, agrava a questão da evasão escolar no Brasil e deixa sequelas na vida adulta e no psicológico do estudante afetado. Pronto, acabou o seu desenvolvimento. Só que é o seguinte, estudante, você afirmou uma tese, você está falando para mim que o problema da evasão escolar, que as pessoas abandonam a escola, você está falando para mim que elas abandonam a escola por causa do bullying? Eu quero uma prova. Pode ser um filme de uma menina que não ia mais na escola porque sofreu bullying. Pode ser um massacre, como aconteceu em Suzano, que o moleque voltou lá 3 anos depois que estudou na escola para matar todo mundo. Tudo isso é uma prova que o bullying traz consequência para as crianças não quererem ir. Por quê? A partir do momento que tem um massacre na sua escola, você não vai querer voltar para lá porque você vai ficar com medo de ser morto. Se acontecer de ter um tema de massacre nas escolas, você pode usar como tese, se pegar, tá? Massacre nas escolas, você pode usar como tese a falta de segurança na escola. Se você pegar a evasão escolar, a falta de segurança nas escolas, você pode usar os massacres. Como que uma criança que mora na favela do Rio de Janeiro vai querer ir para a escola se do trajeto da casa dela até a escola ela tá tomando tiro, é bala perdida para tudo quanto é lado? É a intervenção do exército que foi imposta lá no governo Michel Temer. Então, você vai relacionando uma coisa para outra. O que você não pode esquecer no desenvolvimento?
Você não pode esquecer de trazer uma prova do que você está falando. Se você falar assim, eu vou dar um exemplo. Dengue. Ainda existem desafios no Brasil com relação à dengue devido à negligência governamental. O governo não faz os devidos investimentos na área da ciência e também na área da saúde, e isso colabora diretamente para o aumento de pessoas infectadas sem nenhum tipo de antídoto para não transmitirem ou pegarem a doença. Você falou que o governo é culpado, mas você não me deu uma prova. Agora eu vou te dar uma prova. Segundo o professor fulano de tal, especialista em estudos de dengue da Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, desde 2010 o governo não investe na ciência. Acabou. Você matou o argumento na unha. Você falou que o governo é culpado e você me deu uma prova de um especialista que produz vacina para dengue na Universidade Federal, que ele falou que simplesmente não estão investindo dinheiro nas federais do Brasil. Então, sempre traga uma palavra de especialista. Se você não conseguir fazer isso, olha nos textos motivadores se tem a opinião de uma pessoa que fala sobre isso. Aí você pode citar. Você vai fazer isso tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. Agora vamos fechar. Proposta de intervenção. Estudante, agente, quem vai fazer? Ação, o que vai ser feito? Detalhamento, como será feito? O local que vai ser feito? Quem vai participar da ação? Quem é o público? E finalidade. Qual é o objetivo da sua proposta de intervenção? Combater os desafios da dengue no Brasil. Se você entregar uma proposta com os 4 detalhados, você já tirou 200 na competência 5. Tudo bem até aí? Ficou claro o que eu falei? Dá um ok aí. Tem que entrar na cachola. Tudo que eu tô falando tem que entrar. Tem que entrar e fixar. Tá? Não pode sair, tem que fixar. Primeiro bloco da aula concluído. O que você aprendeu até agora? Você aprendeu procedimentos importantíssimos. Não chegar atrasado, o que você deve levar, o que você deve comer. E outra coisa, no dia da prova, tente almoçar coisas leves. Não vai me almoçar uma feijoada num domingo de Enem para você chegar lá e te dar uma lomba. Não come comida pesada no dia do Enem. Não estou falando para você comer uma sopa, mas consuma alimentos leves, para que não te dê uma caganeira, para que não te dê lomba. Se você chegar lá com vontade de dormir, como é que você vai fazer uma prova de sucesso? Cuidado com a sua alimentação, tá? Ó, vamos lá. Outra coisa. Você já aprendeu o que você tem que levar, você já aprendeu que você tem que se organizar, que você não pode esquecer RG. Você tem um exemplo de uma estudante que, infelizmente, aqui do Redação em Ação não fez a prova no passado porque esqueceu o RG. Pelo amor de Deus, tá? Então tá. Você já tem a primeira parte, você já sabe como que é o projeto de texto, você já sabe que você vai pegar o caderno de redação ou o caderno de questões. Tem 90 questões, 45 de português, não, 40 de português, 5 de língua inglesa ou espanhola e 45 de geografia, história, sociologia e filosofia, tá? Ó, vai ter espaços no seu caderno em branco. Você vai usar eles para escrever redação, para montar o seu brainstorm. É uma dica. Então vamos lá. Primeira parte, você já entendeu. Você não pode deixar de escrever o tema de redação já na introdução. É ali que o corretor vai ver se você entendeu o tema. Agora, a gente vai entrar na parte que eu mais gosto. É a parte que você se torna a raposa do Redação em Ação. O símbolo desse curso há 5 anos é uma raposa. Por quê? A raposa é estrategista. Você também vai ser. Todos os meus alunos que tiraram 980, 960, é tudo raposa. Rápido, estratégico. Então é o seguinte.
Você tem que pensar agora, no bloco 2 dessa aula, que 3 professores de português vão corrigir a sua redação. Assim como eu e como você, eles são seres humanos. Eles têm fadiga, cansaço, dor na vista e, principalmente, 3 minutos para corrigir o seu texto. Isso é muito rápido. E aí, você vai fazer uma coisa que chama troca com o corretor. O que é a troca com o corretor? Você vai escrever uma letra legível, não vai escrever garrancho, ele vai ficar bravo. Letra legível, separa os parágrafos. Texto dissertativo argumentativo tem que ter separação de parágrafo. 1, 2, 3, 4, separa o parágrafo. Ah, mas eu posso pular a linha? Não, você só vai deixar ciente com um espacinho que você está separando os parágrafos. E não escreve fora da margem. Beleza. Primeira coisa, letra legível. Segunda coisa, facilite a vida do corretor e ele vai facilitar a sua nota. O corretor do Enem não é um monstro de 7 cabeças. Ele é mais seu amigo do que você imagina. A partir do momento que você entrega o que ele quer. Porque se você não entregar, ele vai te ferrar. Então, vamos lá. Exatamente, o Irã falou uma coisa importante no chat. Vale lembrar que cópia de RG não vale. Tem que ser original. Leva o original, tá? Outra coisa. Seguindo a linha. Letra legível, caprichada, separação certinha dos parágrafos. Ó, o que o corretor quer bater o olho no seu texto e quer ver? Vamos lá? Vamos enxergar a redação aos olhos de quem vai corrigir ela? Primeira coisa. Ele quer ver na sua introdução um repertório sobre o tema e você citando o tema e já 2 teses, para ele já saber o que você vai apresentar de tese, o que você vai discutir no texto. O que ele quer ver no seu texto? Anota aí. Conectivo. Conectivo usado de forma errada? Não. Conectivo certo. Conectivo com a finalidade que ele tem que ser escrito. O que mais que ele vai querer ver no seu texto? Ele vai querer ver uma estrutura organizada. Se você escreve o texto e lá no desenvolvimento 2, você começa a falar que o Atlético Mineiro está indo para a Libertadores e o tema da redação é obesidade infantil, sua redação vai ser zerada. A sua redação vai ser zerada. Não foge do tema. Não foge do tema. Conectivo, tese, escrever o tema de redação na introdução. Proposta de redação, de intervenção completa. Repertório sociocultural. Conectivo. Se você fizer isso que eu estou falando, você tem no mínimo 900 pontos. No mínimo. Sua cabeça tem que pensar que nem o do corretor de redação. Facilita a vida dele. Entrega os 4 parágrafos, coloca já as teses na introdução, faz o tópico frasal, usa o conectivo, faz a proposta de intervenção, coloca os repertórios. Tudo isso vai te ajudar. Beleza. Você fez a sua redação na folha de rascunho. Agora é o momento de passar essa redação com muito cuidado para a folha oficial. Parágrafo bonitinho, passou. Professora, acabei minha redação em 1 hora. Ótimo, era esse tempo que eu queria que você fizesse a redação. 1 hora, 1 hora e meia. O que você vai fazer agora? Você vai alternar. Primeira coisa, você vai pegar a prova de linguagens. Se você dominar bem inglês e espanhol, a língua que você escolheu, já faz as 5 questões. Já faz. Deixa lá. Aí você vai pegar estratégia. As questões de português que tem foto, porque são as mais fáceis de acertar. É interpretação de cartaz. Faz elas. Depois que você fez umas 10 delas, pula para a parte de história e vai nas que tem imagem também. São as mais fáceis de acertar. Depois, o que você vai fazer? Pega as questões, em segundo lugar,
Pega as questões que têm textos menores. Tenta ler primeiro a pergunta da questão, o comando. Lê primeiro a pergunta e aí tenta encontrar no texto a resposta. E aí você responde no múltipla escolha. Não perca seu tempo lendo textos cansativos da prova de português. Já vai direto para a questão. Aí você pega sua canetinha, pega a palavra-chave ali da questão e procura no texto ali, a resposta está aqui. Pau. Você está ganhando tempo. Pra você poder responder a prova de história, geografia, sociologia. O foco da sua prova domingo, a primeira coisa que você tem que escrever é a redação. Michele, por que a redação? Porque a redação é a nota que vale 1000. Essas provas aí, elas valem no máximo 790. Português, história, vale 790. A redação vale de 0 a 1000. Quais são as provas que mais vão aumentar sua nota para você entrar numa federal? Matemática e redação. Porque são as notas mais altas, que mais tem probabilidade de fazer ganho alto. Na soma de todas as notas de todas as disciplinas. Tudo bem? Ficou claro o que eu falei aqui? Dá um ok aí. Esse aí é o segundo bloco. Nós vamos para o terceiro agora. Ficou claro? Tá. Agora a gente vai trabalhar a parte mais importante do processo, o bloco 3 da aula. Presta atenção. Bloco 3 da aula. A autoconfiança do estudante. Aprovação em federal é a certeza que a vaga já é sua. Oi, que isso, Michele? Você tá louca? Não. Use a lei da atração. Use a força do pensamento positivo. Sente no dia e já acredite que você está assinando a sua matrícula. Visualize. Não deixa dúvida. Se você chegar no dia da prova e ficar muito tenso, tira o sapato, fica com o pé no chão para poder descarregar a energia. Muitos vestibulandos de medicina fazem isso. Descarrega. Outra coisa. Você estudou 1 ano para o vestibular. Vestibular é guerra. Tem um monte de gente competindo pela sua vaga e você competindo pela vaga deles. Vence o mais estrategista. Não é quem estudou muito, é quem é estratégico. Estratégico de tempo, estratégico com as coisas que eu ensino. O que você vai fazer? Você vai ir autoconfiante. Você vai pisar no dia da prova falando, nossa, a vaga já é minha. Tô vindo só assinar. E aí você mete fogo. Tenha confiança em você. Se você sentir que você está muito ansioso, vai no banheiro e lava o rosto. Sempre. Lava o rosto. Ajuda muito. Eu fazia isso. Alonga. Presta atenção na interpretação das questões. O Enem, ele vai te dar uma questão, ele vai colocar 2 respostas bem parecidas. Cuidado, ele quer te pegar. Interpreta bem. Interpreta bem. Não duvide de você, não duvide da sua capacidade, não vá com medo, vá com coragem. Vai para pegar vai para pegar sua vaga. Sua vaga já existe, já está criada. Você está criando ela há 1 ano no seu subconsciente. Lembra que eu falei da lei da atração? Ela não é brincadeira. Eu sou aluna de escola pública. Como que vocês acham que eu passei em 5 universidades federais? O FMG, o FOP, Unifesp, USP lá em São Paulo. Como que vocês acham que eu passei nessas universidades e na UF? Lei da atração e a confiança que eu era capaz de passar. Não duvide de você. Você pode. Se você não entrar em ampla concorrência, você entra na lei de cotas. Você tem esse direito por lei. Escola pública, baixa renda, negro, pardo.
Você tem direito à cota. Então, não se desespera. Faz uma prova de qualidade. E depois que acabar essa prova, o que você vai fazer? Você vai começar a ver vídeos do Matemática Rio e do Ferreto para você aprender matemática básica. Quem sabe matemática básica se dá bem na matemática. Aumenta a nota. Eu não gostava de matemática, eu estudei matemática, eu engoli matemática básica. Tudo vendo aula do YouTube. Você se preparou um ano, estudante? Eu não aceito você voltar a estudar comigo ano que vem. Na verdade, eu aceito, mas eu não quero. Tenha foco. Foco. Você é um soldado. Abriu para escrever redação? Você é um advogado, uma advogada. Vai defender seu ponto de vista. Vai defender sua tese. Vai culpar os outros. Culpa o governo, culpa o povo, fala que a sociedade é individualista, culpa a mídia, culpa a influência midiática. Tem culpado para tudo. Culpa a família, omissão familiar, omissão escolar. Vai culpando o povo e vai desenvolvendo. Faça uma prova de qualidade e não tenha medo de ir no banheiro. Não inventa de comer coisa pesada no dia da prova. Come um arroz, come um feijão, come um filé de frango grelhado. Não custa nem R$10 no mercado. Come salada. Vai bem alimentado. Toma um café da manhã com um pão com ovo, com café reforçado. Se alimenta bem. Tá tenso? Tira o sapato, coloca o pé no chão, vai no banheiro, lava o rosto, enxuga o rosto, alonga. Respira. Para tranquilizar sua mente. É isso. Vamos lá. Dúvidas. Dúvidas para domingo, vai, pode começar. Vamos lá. Vamos lá, eu quero dúvida. É a sua chance. Dúvida. Dúvida. Vamos falar de repertório? Presta atenção. Sociólogo, grava. Sociólogo com acento. Sociólogo polonês. Zygmunt Bauman. Escrevi errado aí, sociólogo, mas vocês entenderam, tá? Digitei errado. Livro, entre aspas, Modernidade Líquida. O que ele fala? Que a gente vive em tempos líquidos, que nada foi feito para durar, que as pessoas estão cada vez mais ligadas à tecnologia e não ligadas umas às outras, e que as relações são construídas na base da falta de empatia e do individualismo. Primeiro eu penso no meu umbigo, depois eu penso no umbigo do outro. Fala, Andressa. Prof, e quando eu for citar a Constituição Federal, por exemplo, se eu não lembrar o artigo, tipo o artigo 6º, enfim, eu posso só citar a Não tem Constituição, problema. tal, fala sobre a Pode, saúde. pode. Promulgada em 1988, a Constituição Federal garante o direito à saúde a todos os brasileiros. Você pode usar assim. Só que você tem que tomar cuidado se de fato a Constituição fala sobre isso. Por exemplo, vamos supor que você pega um tema lá de queimadas. É um exemplo, tá? Confere na Constituição Federal pelo Google se tem algum artigo que fala que é dever do Estado zelar pelo meio ambiente, para você poder culpar o governo. Confere na Constituição todos os eixos temáticos. Quais são os eixos temáticos que mais caem no Enem? Educação, cidadania, tecnologia, meio ambiente, saúde, segurança pública. Ó, confere se todos esses eixos são citados na Constituição. Se eles foram citados, você pode usar esse exemplo.
promulgada em 1988, a Constituição Federal Brasileira prevê o direito à saúde a todos os brasileiros. Prevê que é dever do Estado, não esquece disso, tá? Prevê que é dever do Estado a garantia do direito à saúde. Prevê que é dever do Estado a garantia do direito à saúde, a garantia do direito à segurança pública, a garantia do direito de moradia, e assim por diante. Então, depois dessa aula, seria muito legal se vocês pegassem o caderno e dessem uma revisada nesses eixos. Você pode pesquisar assim no Google. A Constituição Federal garante a proteção do meio ambiente? Interrogação. O Google vai te dar o artigo direitinho. Então, só de você ter a certeza que tem lá, você não precisa citar o artigo, mas você tem que ter certeza que esse direito tem lá. Por exemplo, você pega um eixo temático de tecnologia. Tem alguma coisa na Constituição Federal que garante que o Estado, que o governo tem que dar tecnologia? Tem que promover a tecnologia? Se sim, você pode usar. Entendeu? Ah, a propósito, vamos falar um pouco sobre filósofos? Vou contar duas historinhas legais. Deixa eu só ver o que a Lívia falou aqui. Eu preciso ser específica com o agente ou só colocando o Estado, o governo federal, um dos poderes já está bom? Não. Eu falaria para você, Lívia, ser específica. Tente ser específica. Se em último caso você não conseguir, poder legislativo criar um projeto de lei que faça isso, 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 isso e isso, com a finalidade de isso, isso, isso e isso. Quando eu era vestibulanda, o agente que eu mais usava era o poder legislativo, porque para mim tudo no Brasil tinha que criar lei. Criar a lei da semana de combate ao bullying na escola, criar lei para isso, para aquilo, tudo para mim era criar lei. E eles sempre me deram 200. Eu sempre escrevia poder legislativo, agente, ação, criar um projeto de lei, cabe ao poder legislativo a criação de um projeto de lei que promova a semana de combate ao bullying anual nas escolas brasileiras, com o objetivo de reduzir a evasão escolar no país. Pronto, 200 pontos. Por quê? Deputado, vereador, senador está lá para criar projeto de lei para melhorar todos os problemas do país. Por isso, você quer um exemplo? Cabe ao Poder Legislativo a criação de um projeto de lei para que seja implementado nas escolas absorventes para que meninas não sofram com a pobreza menstrual. Inclusive, esse projeto de lei foi aprovado e já está em funcionamento. Entendeu por que o projeto de lei é tão legal? Porque ele é uma ação. E aí você detalha o que esse projeto de lei vai constar. E o agente é poder legislativo. Agora, vamos supor que você pega aí, vamos supor que você pega um tema de educação. Cara, educação é a coisa mais fácil do mundo. Manda o Ministério da Educação e Comunicação criar a semana, sei lá, criar a semana, vamos pensar aí, ideias, de incentivo à ciência nas escolas. Promover a semana de feira de ciências nas escolas. Pronto. A criação de palestras no combate à gravidez precoce nas escolas. Vamos para o detalhamento? Essas palestras devem ser ministradas por ginecologistas, estudantes que forem impactadas com a gravidez precoce, assistentes sociais e psicólogas. Devem participar dessas palestras o corpo escolar, a família do estudante e o estudante, com o objetivo de reduzir a gravidez precoce no Brasil. Olha que proposta de intervenção perfeita para a gravidez precoce. Você está educando. Eu quero usar o Ministério da Saúde também. Posso? Cabe ao Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, a criação da Semana de Combate à Gravidez Precoce nas escolas, por meio de palestras aplicadas por ginecologistas, a estudantes que foram afetadas pela gravidez precoce, psicólogos, assistentes sociais, promover essa interação com pais, alunos e corpo escolar, com a finalidade de promover a conscientização e, assim, reduzir a gravidez precoce no Brasil. 200. Entendeu?
Consegui responder um pouco? Lívia? Beleza. Tem proposta, tem redação que tira 1000 falando que cabe ao Estado. É errado? Não, tá certo. Só que se você conseguir ser mais específica, é melhor. Mostra que você tem conhecimento. Não acho que o corretor vai te despontuar, mas se você puder, tenta colocar o agente. Ó, você pensou em qualquer coisa de educação, alfabetização, evasão escolar, qualquer coisa, pense em promover palestra, cria semana de combate, qualquer coisa nesse sentido. Pensa nisso, tá? Deixa eu contar 2 histórias rápidas aqui nesse aulão. Primeiro, mito da caverna, do Platão. Isso aqui é repertório coringa. Como que funciona o mito da caverna? O mito da caverna é o seguinte: Platão, o filósofo, fala que tem um monte de homens dentro de uma caverna. Um monte de homens. E que dentro dessa caverna, como eles estão presos lá, eles ficam com fogo fazendo marionete e as pessoas ficam olhando essas marionetes, essas apresentações na parede. E aí, um desses homens, descobre uma saída para a caverna. E quando ele chama o pessoal que está dentro da caverna para sair, eles não querem. E aí, como é que você pode usar isso na redação? Você pode falar sobre a manipulação do comportamento do usuário de acesso à internet promovido por algoritmo. Você não está mexendo no Instagram ali? Aí você pesquisa, por exemplo, sei lá, uma bolsa que você gostou. Você vai ver que depois vai aparecer um monte de propaganda de bolsa. Por quê? Porque ele está tentando manipular você. Então, o mito da caverna quer dizer que quando você sai de uma bolha social e você sai disso para fora, igual esse cara que sai da caverna, você não se prende à manipulação das pessoas. Então, isso dá para usar. Outra coisa, mito de Sísifo. Sísifo foi um grego muito mal criado. Ele foi, se eu não me engano, ele foi um rei. E ele fez malcriação com Zeus. De castigo, Zeus, Deus supremo do Olimpo, fez Sísifo pegar uma grande bola, uma grande pedra, na verdade, né? Colocar nas costas e subir uma montanha. Qual que era o castigo do Sísifo? Toda vez que ele chegava no alto da montanha, Zeus derrubava a pedra, ela caía, e aí o Sísifo tinha que subir de novo com essa pedra eternamente. E isso, basicamente, é uma metáfora de luta. Luta por direito dos deficientes físicos do Brasil, que tentam ter os seus direitos mais efetivos, mas que é uma luta cessante. Por que uma luta cessante? O Sísifo está subindo a pedra. Quando ele acha que ele conseguiu, cai. É a frustração de pessoas negras no Brasil que sofrem com racismo, igual aconteceu com o Vini Júnior, pessoas negras, pessoas deficientes. Tudo isso você pode usar de metáfora e citar. É coringa. Então, o Zygmunt Bauman, para falar que o ser humano é individualista e egoísta, pode usar a modernidade líquida. Se cair alguma coisa sobre descarte de lixo, que está contribuindo para o aumento da poluição, você pode usar isso, que o ser humano está pensando nele mesmo. Aí se aplica a teoria do Zygmunt Bauman. Pronto, você já tem um desenvolvimento bom. Pensa nisso. Se cair alguma coisa sobre lixo tecnológico, né, descarte de computador, de celular, fala que é culpa do governo, que deveria promover mais postos de arrecadação de reciclagem desses materiais, ao invés de deixar isso juntar na terra. Então, tudo você tem saída. Tudo você tem saída. E o Enem sempre vai dar um problema para você resolver. Sempre. Por isso que você tem que ser esperto. Você não pode fugir do tema. Você tem que seguir a linha do tema. Seguiu a linha do tema, você não tira menos de 900. Ai, cheguei lá, eu não lembro de nada, me deu branco, meu Deus, e agora? Textos motivadores. Textos motivadores. Eu vou passar uma lista no Redação em Ação
e vocês vão fazer uma pesquisa para mim. Vocês vão conferir se todos os eixos temáticos estão garantidos pela Constituição Federal. Então, o que vocês vão fazer? O que vocês vão avaliar, galera? Vocês vão avaliar se o direito à educação tem que ser garantido pelo Estado. Saúde, está lá no artigo 6º. Moradia. Vamos supor que você pega uma redação sobre o problema. Vamos supor que você pega uma redação, por exemplo, que fala sobre a questão do aumento das pessoas em situação de rua no Brasil. Por que uma pessoa fica em situação de rua? Tem vários pontos. Pode ser por conta de uso de droga e alcoolismo. A pessoa não consegue ficar dentro de casa, ela quer ir para a rua. Nem a família consegue conter ela. Pode ser por abandono familiar. Pode ser pela condição socioeconômica da família. Às vezes não tem como sustentar uma casa, vai morar na rua. E aí, no artigo 6º, fala que o Estado tem que garantir assistência às pessoas em situação de rua, tá lá. Então, eu vou passar uma lista, pesquisa, porque a maioria dos direitos é dever do Estado garantir. Por isso que a gente tem um poder legislativo, por isso que esse pessoal cria tanto projeto de lei, porque a gente precisa dar solução para um monte de problema no Brasil. Descobriram recentemente que as estudantes não iam na escola porque elas menstruavam e não tinha absorvente dentro de casa. Por que o governo do Lula criou o projeto Pé de Meia? Para que os estudantes tivessem uma poupancinha para eles não deixarem de faltar na escola. Por que ele criou? Para que acabe com a evasão escolar. Isso é um projeto de lei. Então, a todo momento, o poder legislativo, junto com o presidente da República, está dando solução. Questão da fome, questão da insegurança alimentar. Outra coisa, como que está a questão da regulamentação da internet? Como que está a questão da cultura do cancelamento? Você pode culpar aí. Você pode culpar o governo e você pode culpar não existir uma legislação específica para checagem e fiscalização desse tipo de cancelamento. Por que eu posso falar palavrão na internet? Porque não tem nenhum algoritmo ali que me proíbe de soltar um palavrão. Não tem uma fiscalização na hora que eu ofendo uma pessoa. Eu posso xingar ela. Então, se cair alguma coisa de cultura do cancelamento, alguma coisa de fiscalização, de regulamentação de internet, vocês podem culpar o governo, vocês podem culpar que não tem uma fiscalização específica para isso, que falta educação tecnológica, que falta educação para convívio em rede social, que tudo isso tem que ser implementado na escola. Aí você joga na educação. É um eixo temático de tecnologia, mas você pode colocar na educação. Os dois podem andar lado a lado. Então, até que ponto que eu posso xingar na internet? Até que ponto que eu posso fazer isso? Por que não tem uma regulamentação? Por que eu não passo por uma educação com relação a isso? Tudo isso você pode jogar lá na sua redação. Caiu alguma coisa sobre meio ambiente, queimadas? O que causa queimada? A negligência do próprio ser humano, que pega a porcaria do isqueiro e vai lá queimar o mato. Quem que você vai usar se cair queimadas? Quem que você vai usar? Vamos lá, vou deixar você escrever. Qual repertório você vai usar se cair queimadas? O que você vai usar? Você vai usar o Zygmunt Bauman. Parabéns, Irã. Leia os textos motivadores, se cair alguma coisa sobre queimada. Avalia, porque dá para usar o individualismo do ser humano em tacar fogo no mato. Olha o que virou o mundo esse ano por conta das queimadas, principalmente o estado de Minas Gerais. Ana Flávia perguntou: Michele, tem dicas para não distorcer o tema da redação por serem complexas de entender ou associar as problemáticas? Sim, a dica mais importante é: não saia do foco. Se começou falando lá desafios para combater o abandono escolar no Brasil, você vai falar dentro do eixo educação.
Você vai falar dentro disso. Não sai fora disso. Reta, visão reta. E se você conseguir, cita mais de uma vez esse tema de redação no texto, para você deixar claro para o corretor que você entendeu. Não tem problema, você pode citar. A Ana Letícia Bido falou: em caso de uma redação sobre meio ambiente, podemos usar a Constituição Federal, que assegura a proteção do meio ambiente. Ô, gente, tá na mão. Promulgada em 1988, a Constituição Federal Brasileira garante a proteção do meio ambiente. Ponto. Entretanto, atualmente no Brasil, esse direito vem sendo violado devido à necessidade do combate às queimadas. Nesse sentido, cabe uma discussão de como a negligência da população e a falta de fiscalização contribuem para a problemática. Pronto, tá aí sua redação sobre queimadas. Mudanças climáticas. Se cair sobre mudanças climáticas. Como os governos, inclusive do Brasil, estão se planejando com a energia, com o gasto, com a emissão de gás carbônico, com o metano que é produzido na agropecuária através das vaquinhas. O que está sendo feito? Culpa o governo. Heloísa falou: o que eu faço caso eu não consiga pensar em 3 repertórios de jeito nenhum? Vá para os textos motivadores. Os textos motivadores existem para te dar um norte se você não conseguir compreender o tema. E aí você vai conseguir pegar alguma informação desse texto motivador e jogar na sua redação. O texto motivador está ali para te ajudar. Ainda mais se ele tiver algum dado sobre o tema. É excelente você jogar esse dado na redação. Então, se você sabe só um repertório, usa o resto do texto motivador. Ele está ali para te ajudar. Você não pode escrever ele todo, mas pegar um dado dele ali e jogar no seu texto, sem problema. Mas e se eu citar apenas repertório do texto motivador? Vai descontar muito ponto? Não. Eles não descontam muito ponto. Mas se você tiver a capacidade de trazer um repertório da sua cabeça e usar um do texto motivador, não vai te prejudicar, tá? O texto motivador, ele existe para isso, para te ajudar, para te motivar a entender o tema. Pode ficar tranquilo. Muitos estudantes que tiram 1000 usam. Não se preocupem com relação a isso, tá? Mais perguntas? Mais perguntas ou não? Eu geralmente saio caçando alguma questão do Enem que aborde aquele tema. Pode, pode. A partir do momento que você comece pela redação, você pode fazer isso, não tem problema. Teve aluno que já tirou 1000 pontos no Enem porque foi ler uma questão de português lá do livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, e citou isso na redação porque ele lembrou. E tudo bem, não tem problema. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu joguei lá no grupo uma apostila que eu escrevi para o curso do Redação em Ação de repertórios coringas. Eu gostaria que vocês dessem uma lida antes de domingo, porque está resumido em tópicos, não está aqueles textões que enche o saco, e vai ajudar muito vocês a ter repertório para domingo. Repertório que dá para encaixar em vários temas. O Zygmunt Bauman é um. Caiu o tema de meio ambiente, meu amor. Ó, a sociedade está individualista, a sociedade está botando fogo nas coisas, e quem fala isso é o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Na obra Modernidade Líquida, ele reforça essa ideia, e isso é constatado na prática porque o ser humano está queimando as coisas no Brasil. Pronto. Acabou. Tá? Deixa eu parar de gravar aqui.